Obrigada, Luciano. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje vamos conversar com Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política da USP. Nossa conversa é sobre os humores do Brasil nesse ano eleitoral. Professor, o Brasil saiu da urna com centenas de milhares ou milhões dos 51 milhões de eleitores de Aécio Neves, desprezando as razões e a escolha dos 54 milhões que reelegeram Dilma Rousseff. Qual é o significado disso? O significado disso é muito preocupante, quer dizer que uma porção que é muitíssimo menor do que os 51 milhões de eleitores de Aécio, uma parte dos quais certamente aceitou o resultado, uns de melhor grado, outros com maior mau humor, mas de qualquer forma, o fato de que talvez 1 milhão de pessoas, talvez um pouco menos, talvez mais, estejam descontentes com o resultado da eleição e que levem, isso é normal. Agora, que levem o descontentamento a questionar a legitimidade do processo eleitoral, isso é outra coisa. Há uma crescente, isso não é coisa só da política, mas da sociedade brasileira, da negação não só das razões do outro, mas até do outro, né? De onde vem isso? Por que isso? Antes de mais nada, o Brasil tem uma tradição muito ruim de debate político. Quer dizer, aqui no país, nós não nos acostumamos com um fato básico, que é que quando você tem eleição, democracia, você tem que ter pelo menos 2 contendores, 2 competidores igualmente legítimos, pelo menos. Quer dizer, claro, se tiver gente corrupta, se tiver gente que cometeu crime, é lamentável. O desejável é você ter um bom candidato, honesto, límpido, de pelo menos de cada um de 2 lados. E o problema é que no Brasil a tendência é dizer, quando você não concorda com um candidato, que ele é corrupto. Isso é uma coisa que vem de muito tempo. Na República Velha tivemos isso, no período democrático de 45 a 64 tivemos isso, e foi um dos fatores que acabou levando até a queda do regime constitucional, a ditadura, que era toda essa ideia de que você pode desconstituir um governo legitimamente eleito porque você questiona a legitimidade dele. Então está na hora de nós aceitarmos que eleições se disputam, se ganham, se perdem. E que a vitória ou a derrota não diminui a qualidade de quem perdeu ou ganhou, mas que deve ser respeitado o resultado das urnas. 5 dias depois das eleições, umas 2.000 pessoas aqui na Paulista pediam, numa passeata, uma manifestação, o impeachment da reeleita Dilma. Inclusive, alguns pediam a volta da ditadura. Isso é um sinal de ignorar a história, de doença social, ou é um sinal da saudável democracia que assimila tudo, que acaba por aceitar tudo e tudo cabe? Olha, primeiro de tudo, os argumentos em favor do impeachment da Dilma, que acaba de ser reeleita, as pessoas que pediram intervenção do Exército, as pessoas que escreveram ao governo americano pedindo que invada o Brasil, que deponha o governo. Antes de mais nada, tem uma deficiência cognitiva muito grande, para não dizer ignorância, sobre as bases da democracia. Nenhum desses procurados, nem Exército, nem governo americano, quis saber de nada. Esse é o primeiro ponto. Agora, há um outro ponto que preocupa muito nisso, que é a questão: a democracia deve ou não tolerar a campanha contra a democracia? Veja, a lição, por exemplo, dos alemães, dos franceses, é muito clara: não se admite. Como a Alemanha passou pelo nazismo, fazer propaganda do nazismo na Alemanha é crime. Como a França passou por ditaduras, pela opressão nazista também, lá, por exemplo, se negar a existência de campos de extermínio é crime. Então, me parece que quando você vai diretamente contra a essência da democracia, você está incitando ao crime, porque derrubar um governo democrático na lei brasileira é crime. Então, se alguém prega a comissão de um crime, seja um assassinato, seja um furto, seja derrubada a democracia, essa pessoa está cometendo crime. Que papel tem ou teriam que ter as mídias todas nesse processo? Acho que elas teriam que esclarecer com muito cuidado, sem nenhum espírito partidário, mas com muito cuidado, o que está em jogo cada vez.
Por exemplo, você não pode se descontentar com o metrô e culpar o governo municipal porque é do Estado. Desde esses dados elementares até uma questão básica que é, você tem que ter pelo menos 2 candidatos legítimos para ter democracia. O Brasil tem 273 milhões de usuários de celular, 60 milhões mais ou menos diários de internet. Isso, obviamente, tem um fator positivo e traz um fator positivo. Mas a internet permite também, ao mesmo tempo, que os piores da sociedade se reconheçam, se encontrem, se agrupem. Isso seria um fator de levar no espectro ideológico os extremos para a rua, como a gente está vendo? Olha, quando 50 mil pessoas dizem que vão a uma manifestação, vão 500. Então, não vamos exagerar isso. Magnificar. Mas, por outro lado, o fato é o seguinte, o algoritmo do Facebook faz que as pessoas que apareçam para você são aquelas que compartilham suas preferências, não só de consumo, como de valores. Para mim, nunca aparece um homófobo, por exemplo, na sua página. Na minha página. Agora, isso quer dizer, quem gosta de um determinado partido vê quase só desse partido, quem gosta de outro quase só do outro. Então, as pessoas são dispensadas de pensar. Isso é muito ruim. Num país que já não tem muito incentivo a você pensar, quando, além do mais, as pessoas só convivem com pessoas parecidas, então o que elas vão dizer de quem elas discordam é de um primarismo chocante. No seu entender, qual continua sendo o principal problema do país hoje, para encerrar? Bom, uma grande questão. Há problemas econômicos, sem dúvida, mas eu diria, do ponto de vista da democracia, que há 2 problemas básicos. Um é que nós não conseguimos terminar com a miséria. Nós temos que vencer a miséria. O Brasil tem que ser uma sociedade justa, em que ninguém passe fome, em que todo mundo tenha condições de vida decentes, como nas democracias da Europa Ocidental e da América do Norte. O segundo ponto que me preocupa muito é essa má qualidade da discussão política, que remonta também à má qualidade da educação que é fornecida no país. Então, nós temos que lidar com essas 2 coisas, sem pensar que educação é panaceia, que vai resolver tudo, mas temos que pensar que nós precisamos de um povo mais bem formado, mais ligado ao conhecimento e que sinta mais prazer no conhecer, que é um prazer que geralmente na sociedade brasileira não vem junto com o conhecer, vem junto com o entretenimento. Muito obrigado, professor. Boa noite. Gabriel. Eu agradeço.